Então, assim, por que muita gente tem ansiedade, medo de morrer e tal? Porque tá desse lado aqui. Então, assim, a metáfora que eu uso é a seguinte, ó. Imagina um avião que tá caindo. O avião tá caindo, ele vai se destroçar no chão. Você também tá caindo. Só que você pode fazer duas coisas. Se agarrar no avião, ou você pode dizer, cara, eu vou aproveitar e eu vou dar uma voada aqui. E aí você dá aquelas voadas que os caras fazem, né? Mas todo mundo vai cair, você e o avião. Ou seja, você vai morrer, todo mundo que você ama vai morrer, e todo mundo que tá na Terra vai morrer. E a Terra também vai explodir porque o Sol... E você pode dizer, cara, que loucura, eu vou ficar com medo. Ou você pode... Vou ficar com medo e vou fazer o quê? Vou me agarrar no avião. Eu pensei assim, eu vou entrar num loop eterno em que eu vou ficar constantemente lembrando. E eu pensei, cara, se é possível eu viver assim, então eu posso enlouquecer agora. E quando eu comecei a pensar isso, eu comecei a deu um loop na minha cabeça. E eu pensei assim, cara, mas eu não vou me enlouquecer. Mas e se eu fizer? Não vou. E o meu pensamento começou a fazer isso. E quando veio subir um negócio assim, e eu pensei assim, cara, onde é que eu tô? Sabe, me deu uma... Se afastou de ti mesmo. Me deu um ataque de pânico, porque eu tinha ataque de pânico na faculdade. E aí, o ataque de pânico, quem tem ataque de pânico pode sentir a despersonalização. É muito comum. Um episódio de despersonalização, segundo estatísticas, 50% das pessoas já teve. Mas o transtorno, ele é mais raro. Só que o sintoma, né, uma coisa é o episódio, o transtorno e o quadro em si, né? A despersonalização você pode sentir quando você for assaltado, por exemplo. Só que o transtorno é bem raro. Então são pouquíssimas pessoas que ficam assim durante muito, muito tempo. E aí já é um transtorno bem grave. E eu me senti totalmente estranho, assim. Parece que eu não era eu. Que eu não era real. Que eu tava vivendo um filme. E aí, depois passou e beleza, nunca mais tive. Aí quando tava na pandemia, eu tava num trabalho, eu tinha passado num concurso e eu tava trabalhando e era um negócio extremamente burocrático e eu sou extremamente criativo. Então eu tinha que ficar lançando dados na planilha que eu olhava e dizia, cara, nunca ninguém vai usar isso. E eu ficava, meu Deus do céu. E aí eu tava lá e eu tava num relacionamento extremamente patológico, assim. Uma pessoa que me fazia eu ficar confuso com tudo, assim, né? Pisando em ovos e tal. E aí eu tava com o meu limiar de estresse alto. Então o meu eixo HPA tava lá no talo, né? E o que aconteceu? Eu tava pesquisando no computador, naquela loucuragem de ver um monte de coisa, e aí eu caí num negócio que era The Game, o jogo. E aí, pra vocês entenderem por que isso me deixou noiado, tem que entender uma outra parada que é lá quando eu tinha 14 anos, que tava lançando aquele filme O Segredo. Aí falava, se você pensa nas coisas, acontece. E eu pensei, cara, e se eu pensar que eu vou morrer? E se eu pensar que eu vou ter um ataque de pânico? E se eu pensar que eu vou ter que gritar, sei lá, uma obscenidade no meio da rua? Aí isso vai acontecer? Aí eu comecei a ficar com muito medo e isso começou a ficar na minha cabeça, que é o quê? Sintoma de toque, obsessão e compulsão. Então eu tinha esses sintomas de toque, pra amenizar isso, eu tinha que ficar dizendo, não, eu não vou fazer isso, nunca faria isso, não sei o quê. Várias compulsões mentais, atos mentais pra amenizar a ansiedade. E aí isso foi diminuindo esse sintoma a ponto de sumir. Um dos sintomas do ataque de pânico é a despersonalização, medo de morrer, etc. E aí eu senti esse negócio e eu disse, cara, eu não tô aqui, esse não sou eu, não tá acontecendo isso. E aí eu olhei pra minha colega, ela tava do lado, cara, ela parecia um robô, sabe? Ela parecia um robô, ela se mexia, parecia que não tinha intenção. E aí os critérios são assim, né? Os critérios não, as características. Você começa a sentir o mundo como se fosse uma visão embaçada.
pode gerar até a despersonalização ali. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. O superdotado é 2%, 3%. 2%, o TDAH é 4, 5, acho. E a despersonalização é um negócio que a gente tava comentando antes, que provavelmente aconteceu com muita gente já. Um episódio de despersonalização, segundo estatísticas, 50% das pessoas já teve. Mas o transtorno, ele é mais raro. Só que o sintoma, né, uma coisa é o episódio, o transtorno e o quadro em si, né? A despersonalização você pode sentir quando você for assaltado, por exemplo. Só que o transtorno é bem raro. Então são pouquíssimas pessoas que têm, que ficam assim durante muito, muito tempo. E aí já é um transtorno bem grave. Quais são as características, assim? Beleza. Vou contar primeiro como é que eu tive isso, porque eu tive por 3 meses isso. 3 meses, tipo... Direto. Né? Meu Deus, cara. E aí, a primeira vez que eu senti isso, porque eu desde criança eu tenho muita sensibilidade com o que acontece na minha cabeça. Acho que por isso que eu consigo atender muito bem, porque quando a pessoa fala, quase tudo que as pessoas me falam no consultório eu já vivi, eu já pensei, né? Então, já calculou aquele universo. Eu sempre penso muito assim sobre essa coisa da experiência humana vivendo. E aí eu lembrava que uma vez eu bati de carro, acho que com 19 anos, e eu me senti totalmente estranho, assim. Parece que eu não era que eu não era real, que eu tava vivendo um filme. E aí, depois, passou e beleza, nunca mais tive. Aí quando tava na pandemia, eu tava num trabalho, eu tinha passado num concurso, e eu tava trabalhando, e era um negócio extremamente burocrático, e eu sou extremamente criativo, então eu tinha que ficar lançando dados na planilha que eu olhava e dizia, cara, nunca ninguém vai usar isso. E eu ficava, meu Deus do céu, assistindo o vídeo lá do Pedro Calabres, lá de filosofia, pensando, cara, eu queria estar fazendo isso, queria estar falando esse tipo de coisa, né? Isso era antes de eu fazer o podcast. E aí eu tava lá, e eu tava num relacionamento extremamente patológico, assim, uma pessoa que me fazia eu ficar confuso com tudo, assim, né? Pisando em ovos e tal. E aí eu tava com o meu limiar de estresse alto. Então o meu eixo HPA tava lá no talo, né? E aí o que aconteceu? Eu tava pesquisando no computador, naquela loucuragem de ver um monte de coisa. E aí eu caí num negócio que era The Game, o jogo. E aí, pra vocês entenderem por que isso me deixou noiado, tem que entender uma outra parada que é lá quando eu tinha 14 anos, que estavam lançando aquele filme O Segredo. Aí falavam, se você pensa nas coisas, acontece. E eu pensei, cara, e se eu pensar que eu vou morrer? E se eu pensar que eu vou ter um ataque de pânico? E se eu pensar que eu vou ter que gritar, sei lá, uma obscenidade no meio da rua? Aí isso vai acontecer? Aí eu comecei a ficar com muito medo e isso começou a ficar na minha cabeça, que é o quê? Sintoma de toque, obsessão e compulsão. Então eu tinha esses sintomas de toque, para amenizar isso, eu tinha que ficar dizendo, não, eu não vou fazer isso, nunca faria isso, várias compulsões mentais, atos mentais para amenizar a ansiedade. E aí isso foi diminuindo esse sintoma a ponto de sumir. Aí quando chegou na pandemia, o meu eixo de limiar de estresse começou a subir. Aí eu desenvolvi depressão. Eu já tinha tido depressão na adolescência. Aí eu tive uma depressão. E bem assim, quando eu comecei a desenvolver a depressão, eu tava lá pesquisando esse negócio do The Game. E aí o negócio falava assim, o The Game é um jogo mental, que todo mundo joga ao mesmo tempo, sem saber. Se você sabe do jogo, você perdeu. Se você esquece, você ganha. E eu pensei, cara, eu nunca mais vou esquecer desse negócio. Eu pensei assim, eu vou entrar num loop eterno em que eu vou ficar constantemente lembrando. E eu pensei, cara, se é possível eu viver assim, então eu posso enlouquecer agora. E quando eu comecei a pensar isso, eu comecei a deu um loop na minha cabeça. E eu pensei assim, cara, mas eu não vou me enlouquecer. Mas e se eu fizer? Não vou. E o meu pensamento começou a fazer isso. E quando veio subir um negócio assim, e eu pensei assim, cara, onde é que eu tô? Sabe? Me deu Se afastou de ti mesmo. Me deu um ataque de pânico, porque eu tinha ataque de pânico na faculdade. E aí, o ataque de pânico, quem tem ataque de pânico pode sentir a despersonalização. É muito comum. Um dos sintomas do ataque de pânico é a despersonalização, medo de morrer, etc. E aí eu senti esse negócio e eu disse, cara, eu não tô aqui, esse não sou eu, não tá acontecendo isso.
E aí eu olhei pra minha colega, ela tava do lado. Cara, ela parecia um robô, sabe? Cara. Ela parecia um robô, ela se mexia, parecia que não tinha intenção no corpo dela. E aí os critérios são assim, né? Os critérios não, as características. Você começa a sentir o mundo como se fosse uma visão embaçada, como se tivesse uma placa de acrílico entre você e o mundo. Aí você olha e parece que você tem a nítida sensação de estar vivendo num filme ou num sonho. Tanto é que isso piora muito quando você acorda. A minha hipótese é porque o cérebro se confunde entre sonho e realidade, e como o limiar da consciência ali do self está meio apagado, você não sabe se está sonhando ainda ou está acordado. Então, os pacientes com despersonalização sempre falam, cara, de manhã eu acordo com isso no 10, assim, e vai diminuindo ao longo do tempo. Aí o que mais? A pessoa se sente um robô. Se sente um robô, ela se mexe e ela não consegue entender o que ela pensa, e ela consegue ela tem uma experiência extracorpórea, que a gente chama, que mais ou menos 10% das pessoas já tiveram, que é você sentir que você está fora do teu corpo. Uma viagem astral. Muita gente diz que eu tô flutuando em cima. Eu senti o seguinte, eu tô aqui falando com vocês, em cima da minha cabeça aqui tem um cara observando o que eu tô falando. Nossa. E cara, é uma voz desgraçada que você não quer ouvir, essa voz desse cara. Então era uma voz extremamente crítica. Eu falava um negócio, parece que o meu pensamento estava num volume extremamente alto, e aí essa voz que falava já era criticada por outra voz que parecia que estava mais em cima, e aí eu ficava nessa coisa. Era insuportável? É muito assustador. E é mais assustador ainda quando você não sabe o que é isso. Então, muita gente vai ouvir aqui e vai dizer, cara, entendi, é um negócio que muita gente tem, é um negócio que vem por causa do estresse, da ansiedade. Então, o estresse e a ansiedade vai subindo, você pode ter mais, vai descendo, você pode não ir perdendo. Mas, tipo, você precisa ter esse pensamento questionador de tudo. Você fica tendo isso, é involuntário. Tá, mas tá. Entendi. Então, se tu, por exemplo, pode ser um gatilho, assim, tu começar a falar sobre assuntos... Isso, exato. Cara, é um gatilho brutal. Tanto é... The Game. Que nós vamos botar um meme, depois alguém vai perder o jogo. Cara, o The Game, eu e meus amigos, às vezes tava de boa, daí eles só mandava, tipo, uma foto de uma galinha, aí só um escritinho assim, ó, daí tu dava zoom, daí tava escrito The Game, e o cara falava, perdeu. Cara, mas vê que gatilho louco que foi te dar, velho. Foda. Mas por que isso é diferente de um surto psicótico? Isso, é boa pergunta. Se você for ver no DSM, um critério para diagnosticar e diferenciar a esquizofrenia de despersonalização é o que a gente chama de teste de realidade. O psicótico, né, a pessoa que tem esquizofrenia, ele não tem o teste de realidade. Então ele começa a delirar ou ouvir vozes, ou sentir experiências extracorpóreas, ou achar que está vivendo num sonho, mas sem sentir que tem alguma coisa errado. Na despersonalização você pensa, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo, eu tô sentindo alguma coisa errada. Não tá normal. Isso a gente chama de teste de realidade. Você chega e pergunta, cara, você tá se sentindo você? Não. Você tem acesso às tuas memórias? Não. Você consegue ver as coisas e sentir que você tá aqui? Não. Mas você sabe que você é você? Sei. Você sabe que você tá aqui? Sei. Então o teste de realidade do cara tá intacto. Ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe quem ele é, ele olha pro filho, ele sabe que é o filho dele, mas ele não sente isso. Então é como se fosse assim, a consciência, a memória, os processos do ego, a percepção, tudo se amarrasse no nosso self, né? Amarra tudo. A despersonalização solta tudo. Nossa, então, desconecta. É como se desconectasse. Eu acho que eu já tive um pouco disso aí, cara. Cada episódio que vem um psicólogo aqui, eu descubro que eu sou um pouco mais maluco, cara. Mas eu tive, assim, não faz muito tempo, cara, assim, era um período exatamente que eu tava muito ansioso, muito estressado, tá ligado? Até outro dia eu fui parar no hospital aí de tanto estressado. Eu falava, inclusive, pra minha namorada, cara, direto, cara, eu falava pra ela, cara, eu tô me sentindo muito mal, eu não sinto mais que o mundo é real. Isso, caralho. Tá ligado? Eu falava, tipo, todo dia pra ela, assim, eu falava, cara, muito estranho, assim, ó. Você tipo, tá numa simulação? Não numa simulação, cara, tipo, era o único jeito que eu conseguia expressar, era justamente falar isso assim, cara, eu não sinto que o mundo é real, mas eu não sei se é exatamente isso. É exatamente isso. Você sente que o mundo não é real. Eu me senti o tempo todo, cara, tipo, e daí, mas aí assim, mas isso que tu falou, eu não sentia, tipo, de...
ser mais pela manhã, sabe? Eu sentia ao longo do dia, assim. Tava andando de moto e sentia, sei lá, cara. Se eu bater aqui, talvez eu nem morra, porque eu nem sei se eu tô aqui. Eu tinha isso, eu pensava, cara, o que me impede de ficar pelado aqui no meio da rua? Cara, se me falasse pra ficar, te dou tantos reais, eu ficava. Mas essa pilha da simulação é um gatilho fudido também. Isso é um gatilho, porque daí a parada que você falou antes, é um negócio que eu quero voltar. A checagem é um problema gigantesco, essa checagem. Então eu sempre tento trabalhar com os meus pacientes que tem isso, o seguinte, cara, eles querem saber muito como que eu fiz pra sair, porque é uma pessoa que já é estressada, já é ansiosa, e ela vai e ninguém sabe nada disso, então ela fica apavorada. Tem uma paciente que falou assim, cara, eu fui num psicólogo, numa psicóloga, e ela disse, isso aí não existe, que tá falando. Aí eu fui no psiquiatra, ele falou assim, tá, pega e toma aqui. Então assim, não tem muita divulgação sobre isso, e a pessoa fica extremamente apavorada. E aí ela fica estudando, e ela fica checando, isso é real, agora eu tô me sentindo real. E essa checagem que ela faz com que ela não consiga fazer nada, além de ficar checando isso. Então é um círculo vicioso, um feedback que se retroalimenta. A pessoa não consegue dar conta da vida, para sair daquele estresse, ela se estressa cada vez mais e vai aumentando a ansiedade e o estresse. Então fica num ponto de que ela não consegue fazer mais nada, não consegue estudar, não consegue trabalhar. E aí, em vez da pessoa dizer, beleza, eu tô me sentindo estranho, fora do meu corpo, a visão embaçada, amarelada, não me sinto eu, não tenho acesso às minhas memórias, não sei quem eu sou, mas não me sinto assim, beleza, vou reestruturar minha vida, vou reestruturar tudo, vou pegar todos os pontos que estão me gerando estresse e eu vou marcar, nem que eu leve 1 ano para fazer tudo isso. E aí, essa sensação é como se fosse o seguinte, ó, você vai reestruturando a tua vida, essa sensação vai baixando. Aí você vai checando, você desestrutura a vida porque fica extremamente atento naquilo. Então vai aumentando. De modo que tem pacientes que chegam e dizem, cara, eu tô há 5 meses assim, há 10 anos assim. Por quê? O cara começa a checar, e aí a neuroplasticidade vai aumentando, né? Você vai ficando extremamente bom em ficar checando, e aí você não tem tempo pra fazer as coisas. Então o que eu fiz? Eu pensei, cara, ninguém me dá uma resposta sobre isso. Eu não consegui achar nenhum livro na época. Mas tu já era formado, já estudava psicologia? Eu já tinha me formado, já tava E na faculdade? Zero. Nada. Despersonalização, pânico, nada. Tanto que eu tinha pânico, eu fazia sessões com um dos professores que era o mais foda da faculdade, e eu falava sobre as sensações do pânico e tal, e ele me perguntava o que significa isso, não sei o que e tal. E aí eu saí, anos depois eu fui ler, medo de morrer, sudorese, taquicardia. Cara, eu tinha pânico e eu não sabia. Meu Deus. Mas todas as faculdades são assim? Ou... Não, tem algumas que, sei lá, tem uma série de problemas assim, mas é surreal, pô, um psicólogo, tipo, não saber disso, cara, porque eu fico pensando agora, tu vai buscar tratamento num lugar, tu tem um negócio desse e o cara te diagnostica errado, com certeza. Mas hoje em dia, isso é um problema, mas a internet é um negócio que salva, e assim, por isso que eu sempre falo, eu falo no meu podcast lá pros psicólogos, tem psicólogos que me ouvem lá, eu falo, cara, se você pegar um paciente meu, um paciente da clínica do Wesley, esses caras vão te destroçar se você não souber do que você está falando, porque, cara, eu já peguei paciente de TDAH, nossa, o cara sabia muito de TDAH, que eu fiquei assim, caramba, esse cara sabe de TDAH, hein? E olha que eu sou curioso e hiper preocupado e perfeccionista, mas esse cara aí, nossa. Então assim, o cara começa a pesquisar, e se você não dominar, aí o paciente sabe mais que você. Sim. Então assim... E daí como é que tu conseguiu se livrar nesse processo? Eu consegui da seguinte forma, eu não consegui respostas assim, né? Eu fui num psicólogo uma vez... A psiquiatra que me atendia também, cara, toma isso aqui, não sei o que, beleza. E aí eu pensei, não sei o que tá acontecendo. Mas eu pelo menos pesquisei, tu sabia que... Eu sabia que eu não tava louco, né? Isso eu só sabia. E aí eu pensei, eu vou reestruturar minha vida. E aí eu tava num relacionamento hiperpatológico, num trabalho que eu odiava, numa cidade longe da minha família, dos meus amigos e tal. E eu pensei, cara, eu vou reestruturar tudo. Nem que demore 2, 3 anos. E aí quando eu percebi, eu não tava mais com isso. Eu não sei quando que isso... Não percebeu o momento que não percebi quando que foi um degradê tão suave. Porque
eu tenho essa parada também de ficar muito... Quando eu tenho um projeto na cabeça, eu fico prestando muita atenção nele. E aí, quando você tá em flow, né, não sobra espaço cognitivo para outra coisa. Então eu entrei em flow, assim, pensando, cara, tem todos esses problemas, eu fiz um caderno, escrevi tudo que... Assim, escrevi muito, assim, sobre tudo que eu sentia, pensava, tentando amarrar todas as coisas. E aí isso me engajou muito. Então o meu sistema atencional ficou apontado para aquilo. Então a lanterninha da atenção ficou apontada ali e escureceu aquele negócio. E aí foi sumindo. Cara, e tu tem medo de alguma coisa te dar um gatilho e voltar a isso? Ou tu acha que tu dominou a parada? Não tenho. Mas não por ter dominado ou alguma coisa assim. Porque uma coisa interessante eu tenho uma ideia de que você tem que pegar qualquer coisa e aproveitar ela. Você tem que pegar qualquer coisa e você tem que dissecar aquilo de uma forma que seja boa pra você ou para as pessoas. Então, eu tive despersonalização, beleza? Eu posso ficar 10 anos reclamando que eu tive isso, ou eu posso pegar isso e entender, cara, como que isso pode ser bom pra alguém ou pra mim. E aí eu pensei o seguinte, beleza, o Sam Harris vai falar que o ego é uma ilusão. Né? A gente tem o ego, o self, ele nos guia e tal, ele vai falar que é uma ilusão. Eu comecei a pensar, será que é uma ilusão? Não sei. Mas uma coisa é fato, se eu posso me desconectar de mim num momento de estresse muito grande, ou num período de estresse muito grande, eu posso me desconectar das minhas memórias, afetos e tal, significa que se eu tô há 8 meses focado num problema e batendo naquela tecla, eu posso também olhar e dizer, cara, esse cara que tá focado naquilo ali, ele é alguma coisa que tá no meu cérebro que pode desligar a qualquer momento. Então eu pensei, eu não posso desligar essa coisa quando eu estiver sofrendo muito? Porque na verdade a despersonalização é uma defesa ao estresse. Então se o meu cérebro desliga as funções egóicas e memórias quando eu tô muito estressado, por que que eu, e aí teria que definir o que é esse eu, né? Mas por que que eu não faço isso, né? Eu tenho a possibilidade de olhar e dizer, peraí, eu não vou ficar aqui me matando com esse negócio, com esse problema, porque afinal de contas, esse eu que eu digo que existe, ou esse eu que diz que não consegue, ele também não existe de fato. Porque se ele pode sumir por algum processo, então ele é como se fosse uma coisa que assim, ó, tá funcionando. Então se ela tá funcionando e não tá, o que que faz isso funcionar e não funcionar? Alguma coisa faz isso ligar. Então eu posso desligar isso. Então quando eu tô puto da vida, eu vou lá e digo, cara, quem que é esse eu que tá puto com essa situação? Não sei, eu posso dizer, não tô mais. Porque eu não me identifico mais com esse processo que gera esses pensamentos e sentimentos. Pô, mas isso já é meio isso que é muito perigoso louco. também, né? Sei lá. Eu não sei. Eu se acho despersonaliza antes de se despersonalizar. Eu não sei se é perigoso, porque na verdade você pensa assim, ó. A gente tá toda hora no mundo, na sociedade, querendo defender um negócio precioso que é o nosso ego. Então, por que que eu fico com medo de vir aqui? Eu tava lá falando com a Dani deve estar lá me assistindo lá com o bebê. Cara, tô meio ansioso e tal, vou dar uma lida aqui no caderninho. Por quê? Porque o meu ego não quer vir aqui e falar um monte de besteira. Ou, sei lá, passar vergonha, falar coisas que eu não sei, não sei o quê. Eu tenho uma preocupação extrema com a verdade. Então, se eu falo um negócio e não é verdade, depois o meu psicoterapeuta que vai sofrer lá. Ele vai... E, na verdade, ele me ajuda bastante nisso, assim, né? Mas, por que eu tô falando isso? Você pode desligar essa máscara que você veste, se ela tá ali e você tá tentando cultuar ela e tal, não sei o quê, e na verdade ela é um processo que ela não, você não depende dela para existir, né? Os budistas falam assim, a consciência não é medrosa, a consciência não tem raiva, a consciência é o céu, e as nuvens são os pensamentos. Então o ego seria aquele cara que vive de nuvem em nuvem, sabe? O cara que se identifica com os pensamentos, com o ego. E aí, se você for ver, o toque, o que que é? O cara se identifica com todos os pensamentos obsessivos que ele tem e faz a compulsão e diz pra você na clínica, eu não consigo não fazer, entende? Então você pega lá, sei lá, a depressão. A pessoa olha a realidade, filtra tudo e olha a realidade muito mais negativa do que é.
e se identifica com esse olhar negativo. Tanto que o sujeito depressivo, ele tá tão impotente, de modo aprendido, né? Bateu tanto a cara no muro, assim, tentando fazer alguma coisa e não conseguiu, que ele diz, não consigo, não dá. Então ele se identifica com esse processo egóico, né? Mas quando eu tô falando aqui ego, eu tô querendo dizer justamente essa coisa, essa autoimagem desse homúnculo que a gente tem na cabeça, que a gente acha que é assim, é o meu corpo agindo, e dentro da minha cabeça tem um cara que fala e controla. Uhum. Mas na verdade a nossa consciência, a gente é tudo, né? A minha mão também sou eu, o meu pé também sou eu, o meu rim tá funcionando porque o meu cérebro tá conectado com ele. Então eu comecei a pensar, cara, a gente pode andar por um lado mais da confiança e menos do medo, da preocupação e da ansiedade. Porque se eu tô preocupado em defender meu ego, minha imagem, não sei o que, eu vou ter que ter medo do que eu vou falar, do que os outros vão pensar, não sei o que. E se eu tô mais no lado da confiança, eu tô mais solto. Então, assim, por que muita gente tem ansiedade, medo de morrer e tal? Porque tá desse lado aqui. Então, assim, a metáfora que eu uso é a seguinte, ó. Imagina um avião que tá caindo. O avião tá caindo, ele vai se destroçar no chão. Você também tá caindo, só que você pode fazer duas coisas. Se agarrar no avião, ou você pode dizer, cara, eu vou aproveitar e eu vou dar uma voada aqui. E aí você dá aquelas voadas que os caras fazem, né? Mas todo mundo vai cair, você e o avião. Ou seja, você vai morrer, todo mundo que você ama vai morrer, e todo mundo que tá na Terra vai morrer. E a Terra também vai explodir porque o Sol... E você pode dizer, cara, que loucura, eu vou ficar com medo. Ou você pode... Vou ficar com medo e vou fazer o quê? Vou me agarrar no avião, né? Vou me agarrar no ego. Vou me agarrar nos processos que eu quero que sejam do jeito que eu quero. E se você for ver a ansiedade, tem tudo a ver com isso. Eu quero que seja assim, não quero que seja assado. Então eu fico com medo, fico ansioso. Por isso que a terapia de aceitação e compromisso e a terapia cognitiva baseada em mindfulness funcionam extremamente bem para as pessoas que têm ansiedade. Eu tenho inclusive um curso que eu ensino lá todas as técnicas dessas terapias que funcionam bem para ansiedade. Inclusive o link tá aí na... Exato, tem o link por aí. O QR, no code na tela também. E assim, lá a gente fala, né, da onde a ansiedade vem, será que o cara tem desatenção, gera ansiedade, depressão, então trabalha todos os lados da ansiedade, porque eu sempre procurava, né, eu quero ver se tem um curso de ansiedade aí pra fazer e tal, pra ver como é, e não tinha, sempre tinha uma coisa muito, muito específica, e eu queria fazer uma coisa que pegasse, não, eu quero ter certeza que eu abordei todos os pontos que geram ansiedade, beleza, abordei todos, então tá lá. Mas assim, você ir mais para esse lado da confiança te dá menos ansiedade, menos medo. Então você diz, cara, o avião vai cair, eu posso dar uma voada aqui. E aí você entra num negócio assim, você tá de carro, no Uber, e o cara começa a acelerar, se você tá aqui, você fica com medo, e pode ter um ataque de pânico. Mas se você tá aqui, você pode relaxar e curtir a viagem. Claro que esse lado aqui não te dá a desculpa para ser negligente e correr riscos. Não botar o cinto, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando do seguinte, ó. Por que muitas religiões preenchem um negócio muito, muito profundo no ser humano? Por que muitas religiões deixam as pessoas tranquilas? Porque ela tá num processo de confiança. Ela tá voando, ela sabe que vai morrer. E ela tá voando, beleza, tô voando aqui. Eu não tô agarrada no avião. Então você pode se agarrar no avião, não tem problema, mas é que você vai perder o voo todo, entende? E aí, por que eu pensei que a despersonalização me ajudou muito? Porque hoje em dia, quando um paciente depressivo me fala, cara, eu não consigo, quando um paciente que tem toque me fala, eu não consigo, eu não entendo que ele não consegue, eu entendo que é os processos de defesa dele falando que ele não consegue, eu entendo que ele tá agarrado no avião, e eu tento fazer ele se soltar e viver um pouco nesse outro lado. Mas a despersonalização, eu pensei até quando tu falou, pode vir num trauma, tipo, tu falou num acidente de carro, trauma. Mas tipo um abuso sexual também. Sim, muitas pessoas, quase todas as pessoas que tiveram um abuso, elas vão sofrer despersonalização. E assim, o trauma, ele gera isso por quê? Por que você se sente diferente em outro mundo, não sei o que, parece que você não é você? Pra você não viver o estresse daquela experiência
que você tá vivendo. É muito inteligente do cérebro fazer Cara, isso, é na real, genial, né? A evolução. Você te protege. Genial. É tipo, sei lá, quando dá uma merda surreal no PC e ele entra em tela azul pra não dar mais merda. Por que você desmaia? Porque tem alguma coisa acontecendo ali, o medo brutal, glicose, pum, desliga o corpo para preservar alguma coisa. Então, é um processo de defesa muito importante. Então, se você olha, cara, o que tá acontecendo comigo, não sei o que, você vai para cá. Agora, se você olha, o cérebro tá tentando me proteger de um estresse. E veja, se eu não tivesse tido isso, eu não teria estruturado a minha vida. Eu não teria, porque eu tava num lugar, assim, que é surreal. Ia continuar nesse estresse. Se tu não tivesse atingido, ultrapassado o limite, tu ia continuar aquele quase limite. Exato, aí é o ponto. Se você tem despersonalização agora, ou vai ter um dia, você tá indo pra cá, né? Pra cá, pra cá. Esse é o caminho, esse é o certo, esse é o certo, esse é o errado. Você tá indo pra cá. Ou você tá aqui, na despersonalização, nesse momento, na despersonalização, ou você vai ir um dia. Porque você tem um traço de personalidade chamado neuroticismo muito alto, que predispõe você a ter ansiedade, depressão, pensamentos negativos, uma experiência ruim com a vida. Você tem um traço de, sei lá, de personalidade, de conscienciosidade muito alto, então você é extremamente crítico, duro, bate em você mesmo para tentar alcançar alguma coisa. Então, um dia ou outro você vai chegar num colapso. Então é melhor que chegue logo. É melhor que você saiba o quanto antes para que a neuroplasticidade não faça esses esquemas negativos que você tem. Mas pode que o cara morra concretar. antes. Tipo, porque, sei lá, o cara tá muito estressado, mas ele não chegou no nível de se pode afastar. Morrer, ele inclusive, vai ter um infarto. Inclusive, os japoneses têm até um nome pra isso, né? O karoshi é morte de ataque do coração por estresse, que eles têm muito lá isso. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!